Oi, gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Prazer, Fernanda, tudo bom com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou trazer uma pinturinha muito bonitinha que eu achei lá no Pinterest. Queria deixar aqui a referência para vocês, mas infelizmente eu acabei não salvando lá na minha pasta, então não faço a mínima ideia de como encontrá-la. Mas como vocês sabem, eu tenho uma pasta lá. E aí vocês podem procurar baseado nas imagens que eu já tenho salva, que aí é mais ou menos o estilo que foi quando, eu achei essa referência, se vocês quiserem. Lá no meu Instagram, essa pinturinha bombou bastante, as pessoas queriam, mas infelizmente eu não tenho, gente, a referência. Eu fiquei com raiva de mim mesma, mas é isso, espero que vocês encontrem. E já aproveitando, se não me segue lá no meu Instagram, siga lá, é muito legal, sempre tô postando os make-offs aqui, e tal. Enfim, essa pinturinha, ela tem uma luz e sombra muito bonita, que eu amei explorar. E eu tô muito nessa pegada de fazer aquarela por partes, sabe? Como vocês sabem, ainda tô procurando o meu estilo, tô tentando achar meu estilo. Mas pelo jeito que as coisas andam, eu tô achando que é um pouquinho de besteira eu ficar pensando nisso às vezes, sabe? Porque eu tava muito focada em tentar encontrar meu estilo, de pintura. Mas eu tô gostando de explorar muitas coisas e algumas vezes tem um certo tipo de pintura, de jeito que eu pinto, que dá certo em uma referência e em outras referências dão super certo. Por exemplo, essa que eu tô fazendo agora, dá super certo eu fazer ela por partes. Então, eu acho que às vezes a gente também tem que prestar atenção nisso. Muitas pessoas têm vários estilos de pintura, tem muitos jeitos de pintar. Às vezes começa uma pintura de um jeito, às vezes começa de outro, e tá tudo bem também. Então, eu tô relaxando mais um pouco quanto a isso, Mas, assim, todos os jeitos, possíveis que eu tinha que aprender, eu tô pegando pra mim mesma, assim, não tô ficando só com um estilo. Isso tá dando muito certo nas minhas pinturas. Consigo explorar muitas coisas com vários estilos de pinturas diferentes. Então, fica a dica pra vocês. Se vocês também estiverem procurando o estilo de vocês, um modo só de pintar. Eu acho que arte é várias coisas, tudo junto, sabe? Então eu tô deixando fluir bastante essa coisa de pintar de um jeito numa arte e na outra arte pintar de outro jeito, sabe? Eu fico mais livre, eu fico mais solta e mais à vontade pra pintar, sabe? Sem de nenhuma pressão, assim, tem que pintar assim, tem que pintar assim. Então, fica a dica pra vocês, isso tá dando certo pra mim, talvez dê certo pra você também. Como eu disse, essa pintura tem uma luz e sombra incrível, e aí eu explorei por partes, Comecei lá pelo paninho que tá na cabeça da moça, e aí fui escurecendo as partes que tinha que escurecer, as partes que não. Enfim, eu achei que ficou bem legal. Na parte já do cabelo, como eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer cabelo e eu odeio fazer cabelo, eu fui fazendo bem por partes e passando tracinhos bem fininhos, vocês conseguem perceber. Esse pincel é bem fininho, bem pequenininho também, então fui fazendo por partes mesmo, os fiozinhos. Vocês percebem que lá no começo eu passei um tom bem mais claro, no cabelo, e aqui atrás eu já tô passando o outro, mas é o mesmo cabelo, tá, gente? A única coisa que diferencia o tom é a sombra, nessa parte da frente do rosto dela é onde o sol tá batendo, então consequentemente vai estar mais claro, mas não é porque o cabelo dela é mais claro, é porque a luz, tá batendo, então vai ser claro. E nessa parte mais de trás, como vocês viram, eu deixei mais escuro, porque é onde tá a sombra, Então tá mais escuro. Mas é isso que a gente tem que explorar, na luz e sombra, esse jogo de luz, tá? Saber onde vai colocar mais pigmento, saber onde não vai colocar, pra dar esse efeito legal e essa luminosidade, que fica bem bonito.
Bom, nessa parte do rosto eu delimitei essa parte que era bem escura e deixei aquela outra mais clarinha. E aí vocês vão perceber que eu vou passar um amarelinho e aí vou dar uma esfumadinha juntamente com esse outro tom, ó, para dar uma quebrada nessa marcação, né? E aí com o pincel limpo eu vou passando ele só para deixar um pontinho de luz, né? Para deixar mais o branco do papel e para dar esse efeito. Quando secar vai ficar bem bonitinho, vocês vão ver. E basicamente agora a gente vai fazendo a pele, né, com praticamente os mesmos tons que a gente utilizou para fazer a pele de cima. Geralmente eu uso, eu não vou saber falar os nomes em inglês aqui, né, mas eu vou deixar na descrição as misturinhas que eu faço para a pele, tá? Então vocês vão na descrição do vídeo e vai estar lá tudo bem explicadinho, tudo bem certinho, porque, né, não vou passar aqui vergonha falando um nome tudo difícil, né? Mas é isso. Bom, eu utilizei basicamente esse pincel redondo, tá? Bem fininho, que é da Daler. E utilizei também um pincel chato, eu sou apaixonada por pincéis chatos. Então, fica a dica para vocês também que apenas utilizam pincéis redondos. Às vezes, outros estilos de pincéis nos dá possibilidades, assim, infinitas, sabe? E a gente também acaba se apaixonando e até, consequentemente, melhorando a nossa pintura com esses outros materiais. Então, gente, explorem tudo que vocês puderem explorar, tá? Desde tinta, a papel, a pincéis. É muito libertador e a gente vai se encontrando ali na nossa arte, se inspirando mais ainda, produzindo coisas que com determinados materiais a gente não conseguia. Então, explorem todas as possibilidades, né, possíveis com materiais. Utilizem também máscara de aquarela, também dá um efeito muito legal. E alguns locais, né, que a gente não consegue deixar o branco, isso ajuda bastante. Então, assim, usem a criatividade aí. Fiquem à vontade para utilizar vários materiais diferentes. Tenho certeza mesmo que vocês vão adorar a experiência. Agora já partindo, né, aí pra roupa, a gente faz uma misturinha. E se eu não estiver enganada, eu misturei o ciano. Eu acho que foi com algum tom de rosa, não tô lembrado. Eu acho que foi com o terra queimada, não tô lembrada direito. Mas foi algum tom assim que deixou meio que, sabe aqueles tons sujos, tipo assim? Então, foi esse tom que eu achei que tava parecido com a referência. Então, fiz, né, a parte clarinha da roupa. E aí depois vocês vão perceber que eu vou escurecendo, tá? Nessa parte da pele eu vou deixar aqui na descrição também, tá? As cores que eu utilizei, não se preocupem. E aí, como eu disse, agora a gente na parte da roupa vai escurecendo. Eu utilizei o terra queimada, se eu não estiver enganada, tá? Mas aí vocês vão observando bem a referência, vai de acordo com a referência, né? Às vezes eu faço misturas que eu nem lembro o que é que eu misturei, e aí acaba que na pintura mesmo eu nem lembro qual foi, né? E eu fico meio perdida, tentando achar a cor e não consigo. Eu sou bem esquecida, tá? Inclusive, se tiver alguém aí do clube, né, dos esquecidos, comenta aqui embaixo pra eu não ser a única, em nome de Jesus. Essa parte aí é da alcinha da bolsa. Então, a gente utiliza tons bem escuros. E aí, já chegando lá perto, né? Que aí também tem uma luz chegando perto mais lá do ombro dela. Eu deixei mais clarinho. E até uma parte eu deixei o branco do papel mesmo, pra dar essa impressão de luz, né? É muito importante nos retratos, né? Que a gente vai fazer. Que a gente explore muito isso, de partes a gente deixar sem pintar, outras partes colocar tons que talvez você nem pensaria, tipo, sei lá, um amarelo, um vermelho, enfim. Tentem explorar ao máximo. Eu sempre digo que antes de a gente começar a fazer uma pintura, a gente tem que fazer uma análise da referência que a gente está fazendo.
Então, você pode também pegar ajuda do Instagram, inclusive. Quando você coloca a imagem nos stories, tem aquela partezinha de desenhar, né? E aí você consegue captar a cor que tá na imagem. Então é uma forma muito até bacana e simples, né? Uma dica aqui extra, tá? Nem tava pensando nisso, mas veio aqui na cabeça. Enfim, então aí lá você pode passar aquela lupinha, né? Por cima da parte que você quer. E aí ela vai te indicar, né? A cor que tá ali. É uma forma bem legal da gente entender as cores e explorar, né, cores diferentes, porque geralmente a gente não trabalha tanto isso e às vezes acontece, né, de a gente ficar tipo, frustrado, triste, porque a pintura não ficou com muito volume, não ficou com sombra, mas geralmente é isso, é a falta de cor que tem na pintura. Então, se vocês também tiverem outro aplicativo também, eu falei o Instagram porque é mais simples, né, eu acho que todo mundo tem. Então, fica a dica para vocês também olharem as cores, né, da pintura. Então, vocês fazem essa análise certinho e aí faz a pintura com várias cores que dá um resultado muito bom, muito incrível. Vocês percebem que nessa parte do vestido dela, eu acho que é um vestido, né, não sei se é um vestido ou uma saia, enfim. Eu utilizei lá atrás um azul, que é o ciano, e na frente eu utilizei o amarelo, porque é para delimitar essas cores, né? Tons quentes e tons frios. Já nessa parte do azul, né? Que é para ser a sombra mais escura, mas não tão sombra assim, não era muito escuro. Então, eu utilizei o azul, que é um tom frio, né? Que dá essa impressão de profundidade e tal. E eu utilizei o amarelinho na frente, que além do sol tá batendo, então é onde tá iluminando realmente. Com a iluminação, tipo, de um sol assim... a cor muda, né? Então, tipo, ficou amarelinho, pelo menos na minha visão, tá? Então, é basicamente isso, sabe? Que a gente tem que aprender sobre luz e sombra. Utilizar tons quentes e tons frios, que aí dá esse efeito de profundidade e, tipo, de volume, sabe? A pintura. Bom, nessa partinha do livro eu só fui preenchendo mesmo, utilizei o terra queimada para o livro do fundo e esse da frente um tom de verde. Nessa parte do meio eu utilizei o Paint Grey. E aí, basicamente só fui passando mesmo só para escurecer, né? Para dar essa... não é branco, né? Porque tá na sombra, então não é branco. Nessa parte do céu, tá? É uma parte até legal e eu vou comentar aqui com vocês. Eu não sei, eu não lembro se eu já fiz céu. Acho que aqui, eu nunca fiz céu aqui. Nunca gravei um vídeo, né? Com o pincel chato, ó, que vocês estão vendo, eu fiz essas pinceladas e depois com o pincel carregado, só, tipo, limpo e carregado de água, eu fui puxando, né, pra fazer algumas manchinhas. Vocês percebem que eu passo, ó, e aí depois venho fazendo essas loucuras, assim, com o pincel, pra dar esse efeito e quando seca fica bem bonito. Então, é uma forma de vocês fazerem nuvens, tá? Se vocês têm dificuldade. De passar pincelados e aí depois com o pincel úmido, né, aguado, vocês vão misturando assim, meio que misturando e fazendo tracinhos desordenados, né, e aí quando secar fica um efeito bem bonito, vocês vão ver o resultado no final. Essa pintura ficou muito fofinha e eu tô pensando em fazer até uma rifa com ela. Vamos ver no que dá, né? Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer participar da rifa dessa pinturinha. Se você quiser, eu creio que a gente vai rolar essa rifa, né? E aí, qualquer coisa eu posto lá no meu Instagram, então me segue pra você não perder. Bom, nessa parte do campo, eu não sou boa com paisagens, já vou avisando, então eu tento deixar bem esfumado e bem, tipo, embaçado, porque não é o meu forte, pelo menos na aquarela não é. Eu acho que na guache eu até consigo alguma coisa, mas na aquarela não é meu forte. Eu passei toda essa cor que eu queria, que é um tonzinho de amarelo, é tipo ocre, mais ou menos. Então eu passei, né, como vocês podem ver, simplesinho, com o pincel chato, preenchi tudo. E depois com o pincel mais seco e mais carregado só do pigmento, eu fui fazendo esses tracinhos. Como é um pincel reto, né, então ele dá essa possibilidade pra gente, basta fazer batidinhas mesmo com ele em pé, que já fica esses tracinhos, então bem mais simples. E aí o efeitinho eu acho que ficou legal, ficou bacana. Então, basicamente é assim que eu faço, tipo um mato ou um capim na aquarela.
E aí essa parte verde agora, né? Tem uma florestinha lá atrás. Mesma coisa, preenchi com esse tom de verde mais clarinho. E aí depois vim com o Penny Gray e fiz as partes mais escuras, né? Dei umas batidinhas só pra ficar mais escuro. Vocês vão acompanhar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz de fazer essa pinturinha, porque eu tava já louca pra fazer. Mas queria gravar um vídeo pra vocês, pra mostrar o processo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Deixa o joinha e o comentário pra me ajudar aqui, tá? E apoiar meu trabalho. Muito importante pra mim. Eu fico muito feliz. A gente tá quase chegando nos 1000 inscritos. Meu Deus, que sonho. Enfim, gente, muito obrigada por tudo, tá? Pelos comentários, pelo apoio, por cada um de vocês que estão aqui me apoiando, comentando, enfim, né? De alguma forma aí contribuindo para o meu crescimento. E eu fico muito feliz mesmo que vocês gostem da minha arte e que eu inspiro vocês. Enfim, muito obrigada por tudo. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!